Sabe, existe uma confusão muito perigosa bem no coração da nossa cultura. Duas palavras que soam parecidas, mas que representam caminhos totalmente diferentes. Um leva à construção e o outro à ruína. A pergunta que a gente precisa responder é: estamos buscando liberdade ou licença? A ideia central que vai guiar a gente hoje é exatamente esta. Nem tudo que chamam de liberdade te mantém livre. Isso força a gente a parar para pensar, né? Será que a versão de liberdade que nos é vendida todos os dias é, na verdade, uma armadilha disfarçada? Para a gente entender como chegamos a esse ponto, precisamos investigar a origem do problema, o que a nossa análise chama de o engano moderno. A ideia que nos venderam é muito sedutora e bem simples. Liberdade é poder fazer absolutamente tudo o que se quer, sem nenhuma barreira. Um passe livre para cada desejo. Mas essa noção, tão popular, é na verdade a semente de um grande engano. E é aqui que a análise nos dá o verdadeiro nome para essa liberdade sem limites. Isso não é liberdade, é licença. E embora pareça só uma pequena diferença de palavras, a realidade por trás dela é radicalmente oposta. Então, o que é que separa, fundamentalmente, a liberdade da licença? Onde é que está a linha divisória entre esses dois mundos? A oposição não poderia ser mais clara. De um lado temos a liberdade, que entende a importância dos limites para poder construir algo que dure. Do outro, a licença, que na sua recusa de qualquer limite acaba, inevitavelmente, destruindo. Exato. A liberdade genuína é uma força criadora. Ela é a base para a construção de caráter pessoal, de relacionamentos saudáveis e de sociedades fortes. É o poder de escolher não apenas o que é fácil, mas o que edifica. A licença, por outro lado, age como uma ferrugem silenciosa. Sabe, ela não derruba a estrutura de uma vez. Ela vai corroendo as fundações dia após dia até que o colapso se torne inevitável. E essa escolha entre construir e destruir não é só uma coisa pessoal. Ela tem um impacto gigantesco quando a gente pensa no coletivo, na sociedade como um todo. Quando uma sociedade inteira confunde licença com liberdade, ela simplesmente perde sua bússola moral. Os pilares éticos que a sustentam começam a rachar e a direção se perde. E isso nos leva a uma pergunta que é, francamente, assustadora. Se não existem mais barreiras, se não há um consenso sobre o que é certo ou errado, o que sobra para proteger aquilo que é valioso? O que garante a segurança, a confiança, a própria dignidade? A resposta é dura, mas honesta. Nada. Sem limites, não existe proteção. O que resta é um vazio onde a única lei é a do mais forte. E o resultado final é sempre o caos. Mas se a licença leva ao caos, existe uma saída? A análise aponta para uma única palavra. Um conceito que é o verdadeiro ponto de virada: responsabilidade. E aqui está o elo perdido. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas sim a presença de responsabilidade. É ela que age como o leme, transformando o poder da escolha de uma força de caos em uma força para o bem. Essa frase captura a ideia perfeitamente. Longe de ser a inimiga da liberdade, a responsabilidade é a sua maior guardiã. É a força que a protege de se corromper, de se transformar em sua própria sombra, a licença. Sem responsabilidade, a liberdade se torna apenas uma máscara bonita para um rosto assustador. Por trás dela, o que realmente encontramos é a desordem, a anarquia e a destruição. E assumir essa responsabilidade é, em essência, o começo da maturidade tanto para nós como indivíduos quanto para a sociedade. É o início de uma verdadeira jornada de crescimento. E olha, essa não é uma ideia nova. Sua base é antiga e profunda, uma sabedoria capturada nesta citação. Só porque algo é permitido, não significa que seja benéfico. O poder de fazer algo não implica a sabedoria de fazê-lo. Isso é a própria definição de sabedoria, a capacidade de olhar além do desejo imediato. É usar a liberdade para discernir entre o que é apenas fácil e o que realmente edifica, o que constrói algo de valor para o futuro. É aqui que a verdadeira maturidade individual e social finca suas raízes. Na compreensão de que a liberdade só pode florescer plenamente quando nutrida pela sabedoria e sustentada pela responsabilidade. E para fechar, uma reflexão final e poderosa. A licença sempre parece liberdade. Ela é sedutora, promete um caminho fácil, sem regras, mas é uma promessa vazia, pois no final a conta sempre chega. E o preço a pagar é, ironicamente, a própria liberdade. Assim, a análise termina com uma escolha clara. Diante da confusão entre o caos e a ordem, a conclusão é abraçar o único caminho que verdadeiramente liberta: o caminho da responsabilidade.